Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, durante essa grande semana, a semana maior da nossa fé católica, a nossa Santa Mãe Igreja nos coloca o mistério da paixão de nosso Senhor, a narração da paixão segundo os 4 evangelistas. Nós escutamos domingo a narração da paixão, escutamos hoje, vamos escutar amanhã e vamos escutar também na sexta-feira santa, a qual nós fazemos de maneira especial a celebração da paixão, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje escutamos a paixão narrada por São Marcos. São Marcos era discípulo de São Pedro. São Marcos não era do grupo dos 12, não era um discípulo, nem sequer discípulo de nosso Senhor, mas depois convertido, se tornou secretário, discípulo e secretário de São Pedro. Então, o seu evangelho é também chamado o Evangelho de São Pedro, porque tudo aquilo que ele narra no seu evangelho, ele escutou do apóstolo São Pedro, do primeiro Papa. E é interessante como São Marcos, narrando a paixão, o quanto ele dá ênfase à traição de São Pedro. Porque assim ele escutou detalhadamente, profundamente, a traição de São Pedro. Tamanha era a humildade de São Pedro, depois, claro, de confirmado na fé e depois de cheio do Espírito Santo, de ter recebido o Espírito Santo em Pentecostes, que São Pedro, ao narrar o seu evangelho, os seus atos, a vida de nosso Senhor para São Marcos, como que ele vai escondendo as suas virtudes. Por exemplo, não está no Evangelho de São Marcos aquele elogio que nosso Senhor faz depois que São Pedro proclama nosso Senhor como Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, não. Mas quando narra a sua traição, está muito bem detalhada. Ele fez questão de mostrar a sua miséria, a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua traição. São Lucas vai dizer que depois da traição de São Pedro, nosso Senhor, quando saía da casa lá do sumo sacerdote, nosso Senhor olhou para São Pedro com um olhar de misericórdia, de compaixão. E aí São Pedro recebe uma graça de um arrependimento e de uma conversão profunda. Tamanho foi o seu arrependimento que São Pedro vai chorar todos os dias por esse pecado de traição de nosso Senhor. Dizem que São Pedro ficava na madrugada a esperar o galo cantar para lembrar da sua traição e chorar arrependido esse pecado. E teria feito isso durante toda a sua vida. Inclusive dizem que no rosto de São Pedro ficou marcado como um sulco as marcas das suas lágrimas de arrependimento por haver traído a nosso Senhor. Nós vemos a diferença, amados irmãos. Domingo escutávamos Judas trair nosso Senhor e depois cometer o pecado do suicídio. São Pedro também traiu nosso Senhor
Claro que são pecados com medidas e gravidades diferentes, mas São Pedro, ele confiou na misericórdia e na bondade do coração de Jesus. Reconheceu o seu pecado, fez-se penitente e deixou ser olhado com misericórdia pelo Senhor. Nós escutamos na primeira leitura a profecia de Jeremias, a qual compara nosso Senhor com um cordeiro manso, levado ao matadouro. Nosso Senhor foi para o seu sacrifício, sem abrir a boca, sem reclamar, sem murmurar, como um cordeiro que é levado ao matadouro. Os outros animais, quando vão ser abatidos, eles fazem esforço, eles lutam para não morrer. O cordeiro, quase que silenciosamente entrega a sua vida ali, manso. Assim fez nosso Senhor. E quando nosso Senhor é comparado ao cordeiro, várias passagens na Sagrada Escritura compara Jesus com o cordeiro. Isso significa, em primeiro lugar, a sua mansidão, depois a sua pureza, a sua inocência e também o seu sacrifício e oferta pela nossa salvação. A virtude, amados irmãos, da mansidão é uma virtude especial, essencial para o católico. Por isso nosso Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor não disse assim: aprendei de mim a penitência, aprendei de mim a fazer milagres, aprendei de mim a multiplicar o pão. Não, nosso Senhor disse: aprendei de mim a ser manso e a ser humilde. A mansidão nós devemos ter, em primeiro lugar, para com Deus nosso Senhor, aceitando os acontecimentos da nossa vida, seja acontecimentos agradáveis, seja acontecimentos desagradáveis. Com paz e serenidade, acolher e aceitar todas as cruzes que Deus nosso Senhor, no mistério da sua providência, permita que nós carregamos. Uma privação, uma dificuldade, uma perseguição, um sofrimento, uma enfermidade, sem perder a paz, oferecer tudo isso ao bom Deus e receber tudo isso como vindo das mãos do nosso bom Deus. Pois vai dizer São Paulo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus nosso Senhor. Depois, a virtude da mansidão nós devemos exercer para com o próximo, refreando os movimentos da cólera, refreando a ira, nos fazendo suportar os defeitos, as misérias do nosso próximo. Como é necessário essa virtude para os casais terem a capacidade de resignar, de suportar o defeito do seu cônjuge, tendo compaixão, tendo paciência, tendo misericórdia, sem perder a paz, sem nenhuma perturbação interior, oferecendo tudo ao nosso Senhor, sem nos irritar com o nosso próximo. Principalmente com aqueles que são mais complicados de se lidar, aquelas pessoas mais difíceis, aquelas pessoas mais chatas. Eu devo ter a maior mansidão e a maior paciência e resignação com essas pessoas. Depois, amados irmãos, devemos exercer também a virtude da mansidão conosco mesmo. Quando cometemos uma falta, quando nós cometemos algum erro, não perder a paciência, não se irritar, mas com tranquilidade, com compaixão, ir repreendendo os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, irmos nos corrigindo das nossas faltas,
aproveitando-nos da experiência adquirida pela nossa fraqueza, para crescer mais e mais em virtude. Peçamos a nosso Senhor essa mansidão que Ele teve. Escutamos agora no relato da paixão quantos atos de mansidão nosso Senhor exerceu. Diante daquelas blasfêmias, diante daquelas humilhações, diante das cusparadas, das bofetadas, nosso Senhor, manso como um cordeiro, resignou-se e ofereceu tudo ao seu Pai do céu, como sacrifício e redenção para os nossos pecados, como um cordeiro levado ao matadouro. E, amados irmãos, é esse cordeiro manso que nós comungamos na Santa Missa. Antes de comungarmos, o Padre solenemente nos apresenta o corpo do Senhor e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Jesus manso que nós comungamos. E peçamos ao Senhor a graça de, pela comunhão eucarística, também adquirirmos essa virtude da mansidão. Que pelas comunhões que nós fazemos, bem feitas, fervorosas, cheias de amor para com Deus, nós possamos também parecermos um pouco com esse Cordeiro manso que vai se entregar por nós nesse mistério da sua paixão, da redenção, a qual nós celebramos nessa grande Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.